Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia! Bom dia pra quem? Hoje é sexta-feira! O final de semana vem aí, o bicho vai pegar! Uau! E que sexta-feira, hein? Vai começar a sexta-feira com decisão, com emoção! E a emoção é justamente o seguinte, né? É Copa do Mundo, nós vamos começar as quartas de final da Copa do Mundo. E o primeiro jogo já é o jogo do Brasil. Brasil e Croácia vão se enfrentar ao meio-dia, horário de Brasília. O Brasil vai parar, tanto é que assim, agências bancárias vão parar durante o jogo e depois voltam, tá? Acho que vai ser das 8 até as 10h30, depois das 3h30 até as 4h30, mais uma parte aí isso tudo horário de Brasília, né? Então, preparem-se porque vai ser aquele dia, né? E assim, esse é o primeiro jogo. O segundo jogo é a Argentina contra Holanda, né? Esse jogo é às 4h. Os jogos, os vencedores das partidas de hoje se enfrentam na semifinal. E amanhã nós vamos ter o Portugal, né, contra Marrocos, e o grande jogo das quartas de final, o duelo entre Inglaterra e França. França e Inglaterra, né? Que vai ser um baita de um jogão. O Brasil vai jogar um pouquinho diferente em termos de uniforme. Vai ser a camisa amarela, calções azuis e meias também azuis, tá? Porque o mando de campo é da Croácia. Mas de qualquer forma, o que importa aqui é que vai ser jogão, só jogão. Quem perder volta para casa. Quem ganhar vai ter mais 2 jogos, que é a semifinal, e se ganhar vai para a final, se perder vai para a disputa de terceiro lugar, tá? E o Brasil, né, todos os jogos, né, exceto a final ou disputa de terceiro, vai ser em dia de semana, né? Eita, o pessoal que não gosta, o pessoal que reclamou que 2022 não teve quase nada de feriado, aí ó, que beleza, né? Muito bem, seguindo aqui a canção Chega de Copa do Mundo, vamos aí para um outro assunto aí. Esse assunto foi capa do portal UOL aí, né, hoje, né? 4 em cada 5 empréstimos com desconto no Auxílio Brasil foram efetuados pela Caixa Econômica Federal numa clara ação eleitoreira do governo federal. O governo federal, para poder oferecer mais dinheiro à população carente, a gente sabe muito bem que isso aí tem um nome, chama-se compra de votos, né? Tentativa de comprar votos da população para poder ganhar esse apoio, mas a gente sabe que isso não deu em nada, e isso porque eu até acho que não sei se em algum episódio eu falei anteriormente, mas existem muitas pessoas dentro da política que ainda acreditam que o povo brasileiro não tem memória, que o povo brasileiro tem um aspecto meramente clientelista, de se naquele imediatista, de se naquele determinado momento for oferecido uma vantagem, essa vantagem lhe garantiria a votação. O governo Bolsonaro foi um desastre por 3 anos. Tentou-se fazer aí uma correção de rota,
mas não foi suficiente. Poderia ter sido feito esses 4 anos? Não. Quiseram fazer só no último ano, para poder tentar, de uma certa forma, garantir votos, né? Tanto é que, assim, a última pesquisa é muito interessante, né? Que a última pesquisa de popularidade diz que a maioria das pessoas está dividido entre pessoas que aprovam e desaprovam, mas existem mais pessoas que estão aprovando esse governo do que desaprovando, né? Então você vê como é que a coisa está hoje, né? Mas tem, assim, tem vários detalhes. Um é esse do vitimismo que o Bolsonaro está se impondo, com esse silêncio, com essa choradeira toda, né? E o segundo é que algumas coisas críticas pararam de dar alarde, né? Então, preço da gasolina, inflação, né? Essas medidas anticíclicas, né, de aumento da taxa Selic, que manteve-se no patamar, acho que 13,25 ou 13,75, eu não lembro. Deixa eu ver aqui se eu consigo matar aqui. 13,75, tá? Então a taxa Selic está em 13,75% ao ano, né? Uma taxa bem alta, né? Acho que é uma taxa, se você for comparar com taxa de empréstimo consignado, ou até mesmo se você comparar com taxas de outros países, a taxa Selic, a taxa básica da economia, é uma taxa muito elevada. E trocando em miúdos, taxa Selic é a taxa que o Brasil é a taxa que o Brasil paga, taxa de juros que o Brasil paga para os seus investidores, aqueles que compram papéis do Brasil, as dívidas soberanas do Brasil. O Brasil emite títulos no mercado, títulos de dívida, né? E esses títulos, eles têm uma taxa, né? Existem vários tipos de títulos. Existem títulos que são indexados à inflação, que são pré-fixados, que são pós-fixados, que têm esse vínculo com a taxa Selic. Então é o valor e que o Brasil paga de juros pelas dívidas que ela obtém, tá? Então é uma coisa assim bem complexa. Mas voltando aqui à questão do Auxílio Brasil, gente, a gente sabe que é um benefício. Muitas vezes esse benefício serve para subsistência. Então, prometer 13º, quer dizer, 13º até vai, né? Mas prometer, permitir empréstimo consignado, né? Uma coisa assim, é uma maldade sem tamanho, permitir que pessoas que precisam de dinheiro para sobreviver se endividam cada vez mais e aí fiquem com menos dinheiro e não consigam sobreviver mesmo com auxílio. Isso, a gente já era um alerta que já era emitido para aqueles que quando começou a permitir empréstimos consignados para quem recebe benefício do INSS de prestação continuada, é o BPC, né? O BPC, na verdade, é um benefício de renda mínima, tá? Para pessoas que não conseguem atingir a um patamar para que seja possível a aposentadoria, né? E aí permitiu-se que pessoas que recebem o benefício de BPC, que são pessoas ou muito idosas ou pessoas com deficiência, tenham acesso ao crédito consignado. Então é muito preocupante isso. E a questão do auxílio Brasil é pior, porque é um valor
que é uma renda de subsistência, mas só que é uma renda que é um valor muito inferior ao valor de um salário mínimo, né? Então se eu não me engano, é R$ 600, 600 ou R$ 400, né? Mas é inferior ao valor de um salário mínimo que está chegando à casa dos 1.200. Então é muito preocupante o que está acontecendo sobre isso, né? E é empurrar, com a promessa de dinheiro mais fácil, empurrar essas pessoas a uma situação de miséria. É terrível, é preocupante, é insano, é surreal o que se fez com esse governo, o que esse governo está fazendo com a população. E as pessoas não sabem, né? Porque não existe a questão da educação financeira, né? Eu sou muito a favor dos conceitos, por exemplo, que a Nath Finanças fala, né? São conceitos muito importantes que devem ser colocados aí. Educação financeira é muito importante. Tem gente de esquerda que fala assim, não, porque não pode ser, porque isso é uma coisa capitalista. Não. Gerir os próprios recursos, mesmo ele acaba sendo até mesmo um grande inimigo desse modelo capitalista de consumismo exagerado, porque a pessoa vai entender o valor das coisas. E entender os valores das coisas significa que eu não posso, por um produto, pagar qualquer preço. A gente percebe que muitas coisas que a gente tem no Brasil são muito caras. O celular é muito caro, o carro é muito caro, a casa é muito cara. E por que é muito caro? Porque as pessoas pagam esse preço. Esse que é o grande problema. Pagam esse preço. E isso é que faz com que a gente chegue a essa situação de descalabro, né? De ver uma massa enorme de pessoas endividadas, uma massa enorme de pessoas com dívidas atrasadas por conta desse consumismo, né? Que em parte eu até mesmo peço, você que é estudante de economia ou de sociologia, né? Estudem os planos econômicos. Estudem o impacto que esses planos econômicos tiveram sobre o consumo das famílias, porque ele gerou uma demanda reprimida muito grande. Esse boom de consumo que aconteceu na década de 1990 e 2000, muitas vezes se deu por conta dessa demanda reprimida que na década de 80 as pessoas não tinham como consumir. Eu mesmo, por exemplo, eu via na televisão tênis que chute, discos, fitas, discos de vinil, aparelho de som, televisão, essas coisas. A gente não tinha nada disso. Videogame, não tinha. A gente não tinha nada disso. A gente consumia as imagens. E isso faz com que, por exemplo, muitas coisas que eu gostaria de ter tido na infância, até hoje eu quero ter. Então é uma coisa que tem que ser observada aí. Seguindo aqui a canção, gente. Nós estamos no Brasil, só que a gente vai viajar um pouquinho. A gente vai para o Peru, né? Peru, onde ontem teve o presidente Castilho, né? Ex-presidente, né? Agora, né? Tentou o golpe, né? E, no fim das contas, ele acabou sendo destituído do cargo de presidente e preso, né? Ele está tentando, inclusive, né? Ele está tentando, inclusive, buscar aí um asilo político, se exilar, né? Se exilar no como é que é?
se exilar lá no México, né? Mas por que aconteceu isso, né? Você tem alguns pontos que são muito importantes e que vale a pena a gente ficar esperto, né? O primeiro que eu acho muito importante é justamente o fato, né, de que diferentemente de outros países, o Peru ele tem apenas um parlamento, tá? É um regime parlamentar que a gente chama de unicameral, né? Unicameral, né? Que é uma câmara só, né? De parlamentares, uma única casa legislativa, né? Chegou-se a ter uma época em que havia duas casas legislativas, mas o ditador Alberto Fujimori extinguiu o Senado. E baseado num dos grandes pontos muito fortes em relação à política, não só no Peru, mas na América Latina toda, que é a questão de você tirar a credibilidade da classe política para manter sempre os mesmos filhos da puta, safados e aristocratas no poder, porque essa é a razão de você criar essa campanha de antipolítica dentro da América Latina, né? A tal das câmeras indiscretas de um determinado repórter que é hoje um baita de um reacionário. Esse é um exemplo aqui no Brasil. CQC, um outro exemplo. Porque o Bolsonaro ganhou bastante notoriedade com CQC, isso que é super pop, né? Que explora essa coisa, né? De tirar, de fazer com que a política ela se transforme em algo que seja motivo de ojeriza, né? De chacota, de vergonha, né? Para que se mantenham os mesmos grupos no poder. Até mesmo, não sei se essa frase é do Fernando Henrique Cardoso, mas ele parafraseou em algum lugar. Ele dizia que quem não gosta de política corre o risco de ser governado por quem gosta. Isso é o ponto, tá? E essa história e não conseguiu se reverter, então, essa história desse algeriza política, né? Ele não conseguiu reverter a decisão essa decisão, né, de ter duas câmaras, duas casas legislativas. A gente sabe, você sabe por que existe Câmara e Senado? No Brasil, Câmara e Senado, na verdade, a Câmara é uma representação proporcional da população. Então, estados mais populosos têm mais representantes. Já o Senado não é por população, não é por eleitorado, é por unidade da federação. Então, você tem uma quantidade fixa de senadores para cada estado, ou se é um outro país, a gente chama de para cada província, né? Para cada província você tem uma quantidade fixa de representantes. Essa quantidade no Brasil são 3, os mandatos de Senado são de 8 anos, sendo que 1/3 é alternado. 1/3 do Senado é renovado em 4 anos e 4 anos depois 2/3. Então fica alternando uma eleição para presidente com 1 candidato a senador e outro com 2, tá? Bem, e aí, por conta disso, é muito fácil. Você tem mecanismos que permitem você facilmente tentar dissolver o Congresso
e facilmente ter o impeachment. Teve 3 tentativas de impeachment, o presidente, agora ex-presidente do Peru, né? E agora, por conta dessa tentativa de golpe, ele foi realmente deposto, quem assumiu foi a vice-presidente e ele foi preso, né? Ele foi eleito como presidente de esquerda, né? Como partido de esquerda, mas existem algumas coisas que realmente são coisas que não fazem o menor sentido, mas tem um quê de populismo. São políticos de esquerda que têm um pensamento absolutamente conservador. Conservador nos costumes. Então, tipo, teve caso aí desse presidente que ministros de Estado tiveram falas homofóbicas, falas misóginas, são coisas que não tem, que são bem difíceis, né, de aceitar, né, para quem quer um país mais justo, não é uma coisa aceitável. E esse ponto aí tem uma coisa que eu achei muito interessante, eu acho muito pegado aqui. Lá no Peru, se você não tiver a maioria do Congresso, você simplesmente não governa. Eles vão puxar o seu tapete mesmo. É complicado demais, né? E é necessário que haja, assim, uma política mais adequada. Só que, por incrível que possa parecer, no Peru, a crise política, a turbulência política acaba não afetando tanto a economia. Talvez seja porque eles já saibam, né, as pessoas lá no Peru, eles já sabem o que é essa situação escabrosa, né, de como que é a regra da política e precisa relevar algumas coisas para poder seguir adiante. Talvez seja essa a ideia. Mas é complicado mesmo, né? Essas instabilidades políticas, elas atrapalham, né? A gente viu aqui no Brasil essa instabilidade política provocada por esse ex-presidente em exercício. E eu entendo que a gente precisa aprender lições, e algumas lições estão sendo aprendidas e tem gente, é lógico, que não vai gostar. Primeiro, essa história do Arthur Lira, para ser novamente presidente da Câmara dos Deputados, e o outro, que é um dos pontos polêmicos dessa equipe de transição, é justamente essa escolha de quem é que vai assumir a pasta da defesa. Vai ter aí, procurar alguém que agrade os militares para que eles não se sublevem. Mas, gente, é muito complicada essa situação, né? Vamos ver se essa situação, ela pode agir dessa maneira, porque é uma questão que se tenha que ser a médio e longo prazo. Vamos ver. Sextou, é sexta-feira. Nossa, que beleza, né? Sexta-feira, né? Eu começo hoje um período, né? Você deve ter notado que eu tô todo de branco. É um período de reflexão. Acho que fim de ano começa aquela história da reflexão, né? Pensar o que eu fiz naquele ano e o que a gente pode fazer. A gente precisa juntar os cacos, porque muitas vezes a gente chega nesse final dessa jornada que é 2022 em frangalhos, cansado, exausto, morto. Às vezes desalentado, às vezes insatisfeito. Acho que o ponto é esse, insatisfação. Insatisfação impele a ação. Então, se você está insatisfeito, você tem que fazer alguma coisa para mudar esse nível de satisfação. E aí a gente acaba entendendo que parar por um momentinho e colocar a cabeça no lugar, começar a refletir e entender o que eu tirei de proveito desse ano, o que eu aprendi. São coisas que vai exigir você parar, porque tudo é corrido. Aproveitar que hoje o Brasil inteiro vai parar, vai chegar num momentinho que às vezes o jogo tá chato, aí vamos começar a pensar um pouco na vida.
que foi? Como é que foi? O que vai ser? Porque aí a gente renovar as nossas esperanças, que é algo que tradicionalmente acontece de um ano para o outro, implica em também entender quais caminhos que você trilhou e que podem ser melhorados em 2023. Vamos colocar a cabeça no lugar, vamos refletir, vamos colocar a mente em ordem, o nosso espírito em ordem, para a gente poder enfrentar os desafios que a vida nos impõe de uma maneira mais, como eu posso dizer, mais corajosa, mais aguerrida, ou mais entusiasmada, com mais esperança de que você vai superar e vai vencer. Eu acho que é isso. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se até segunda-feira. Espero que segunda-feira, seja uma segunda-feira com notícias boas, principalmente vindas da Copa do Mundo. Porque aí, se tudo der correr bem, aí vai ter jogo na terça-feira de novo. Um beijo e até segunda-feira. Um beijo! Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.